Boa noite a todos. Iniciamos agora a sessão solene especial que celebra o 28º aniversário de fundação da Academia Sergipana de Medicina e o encerramento da nossa agenda do ano de 2022. Sejam bem-vindos à nossa sala do Zoom. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da Academia, motivo pela qual damos também as boas-vindas aos que nos assistem por esse aplicativo. Esperamos que todos tenham uma ótima noite. O dispositivo virtual dessa solenidade está composto da seguinte forma: o presidente da Academia Sergipana de Medicina, acadêmico William Eduardo Nogueira Soares; o presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, acadêmico Vicente Herculano da Silva, neste ato, representado pelo acadêmico José Hamilton Maciel Silva, ex-presidente da Federação de Academias; pelo doutor presidente da Sociedade Médica de Sergipe, o acadêmico Esmone Ramos Santa Rosa. Destacamos as presenças do presidente da Associação Paulista de Medicina e da Academia de Medicina de São Paulo, o acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, e do vice-presidente da mesma academia, o meu querido confrade e amigo sobranista acadêmico Hélio Begliomini, e do secretário adjunto da mesma academia, o acadêmico Sérgio Libonati. Em nome da Sobrame Sergipe, eu agradeço a distinção do convite para conduzir esta sessão. Passamos a palavra agora ao presidente da Academia Sergipana de Medicina, o acadêmico William Eduardo Nogueira Soares, que fará a abertura oficial desta sessão. Invocando a proteção divina neste tempo de pandemia e implorando pela paz e harmonia entre os homens de bem, declaro aberta esta sessão especial da Academia Sergipana de Medicina, em homenagem ao seu 28º aniversário. Na qualidade de presidente, faço a abertura deste evento com palavras de agradecimento pela amistosa presença de todos, em especial pela digna presença da família do nosso palestrante, o professor Dr. Maurício Kifuri Júnior, e do seu apresentador, o Dr. João Bourbon de Albuquerque II. Agradeço ao presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, o confrade Dr. Vicente Herculano da Silva, que, impossibilitado de participar deste evento, solicitou ao acadêmico professor Dr. José Hamilton Maciel que o representasse. Agradeço ainda a presença dos acadêmicos Dr. José Luiz Gomes do Amaral, ex-presidente da Associação Médica Brasileira e atual presidente da Associação Paulista de Medicina e da Academia de Medicina de São Paulo, bem como dos acadêmicos Hélio Begliomini e Dr. Sérgio Bortolai Libonati, respectivamente, vice-presidente e secretário adjunto da Academia de Medicina de São Paulo. Aos presidentes da Academia Sergipana de Letras, o acadêmico José Anderson Nascimento, da Academia Sergipana de Educação, acadêmico Jorge Carvalho Nascimento, e da Sociedade Médica de Sergipe, representada pelo acadêmico, seu presidente Esmone Ramos Santa Rosa, o nosso preito de gratidão. Aos confrades e amigos das academias co-irmãs convidadas, aqui representadas, o nosso singelo agradecimento. Minhas senhoras e meus senhores, a nossa academia é uma instituição que honra o Estado de Sergipe há 28 anos, preservando a memória da medicina sergipana e alargando a cultura no nosso Estado. Teve como idealizador o saudoso Dr. Gileno da Silveira Lima, que, apoiado por abnegados colegas, em especial o Dr. Geraldo Milton da Silveira, na época presidente da Academia de Medicina da Bahia, e o apoio irrestrito do então presidente da Sociedade Médica de Sergipe, o confrade Dr. Lúcio Antônio Prado Dias, conseguiram que,
em 9 de dezembro de 1994, em concorrida solenidade festiva, fosse instalada a nossa academia, conhecida hoje como a Casa de Gileno, uma justa homenagem ao seu idealizador. O primeiro presidente foi o professor Dr. Cleovan Sós Pereira de Aguiar, sendo sucedido pelos ilustres acadêmicos Dr. José Hamilton Maciel Silva, Lúcio Prado Dias, Ider Gugel, Eduardo Garcia, Débora Pimentel, Fedro Portugal, Paulo Amado, Roberto Prado e este que vos fala, William Soares. E, para comemorarmos hoje mais um natalício da Casa de Gileno, tive a feliz ideia de convidar o ilustre professor Dr. Maurício Kfouri para abrilhantar este evento, proferindo a tradicional aula magna de final de ano, com o título Faça por onde merecer. Se me permitem, e concluindo já a minha fala, gostaria de explicar aos senhores o porquê de haver escolhido esse título e convidado o professor Kfouri para ser o conferencista desta noite de Ufanias. Recentemente, estive em Colômbia, no estado de Missouri, em visita aos meus queridos netinhos, Pedro e João, e aos seus pais, doutora Cibele, minha filha, e doutor João Bourbon, meu genro. Confesso-lhes que fiquei encantado com tudo que vi e ouvi, em especial com a Universidade da Colômbia e com um dos seus mestres, o professor doutor Maurício Kfouri Júnior. Em conversa com ele, longas conversas com ele, fiquei encantado com o seu amor à medicina, aos seus alunos, aos seus assistentes e à sua maravilhosa família, sua querida esposa, Gláucia, e seus adoráveis filhos, Pedro e Júlia. Assim como também fascinou-me sua capacidade científica e a sua história de vida. Meus senhores, dentro de poucos instantes, estaremos ouvindo e aprendendo com o professor Kfouri o que nós devemos fazer para colher no futuro os bons frutos. Nesse momento, então, eu devolvo ao nosso mestre de cerimônias a palavra. Amigo Lúcio, fica contigo. Obrigado, doutor William. Eu gostaria de pedir a atenção de todos agora para a execução do hino nacional brasileiro.
repente desse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais carrega, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida nunca sem mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, voltar para o prospencas estrelado, que diga o verde ouro desta fama, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça causa a morte, terás que o filho teu não foge à luta, eternamente agora a própria morte, terra dourada. Entre o Brasil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol da escala do peito, pátria amada, Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós gostaríamos de registrar algumas presenças ilustres que confirmaram as participações previamente. Especialmente, eu gostaria aqui já de registrar, além das presenças já citadas anteriormente, do professor Luiz Alberto, que está aqui presente, Santa Catarina, o professor Antônio Carlos Vieira Lopes, presidente da Academia de Medicina da Bahia, o acadêmico Renato Dornelas Câmara, da Academia Pernambucana de Medicina, dos acadêmicos da Academia Sergipana de Medicina, Zumira Freire Rezende, Débora Pimentel, Paulo Amado Oliveira, Henrique Batista e Silva, Pedro Portugal, Jefferson Sampaio Dávila, Anselmo Mariano Fontes, Marcos Ambos Carvalho, já citados aqui a professora também Geodete Batista. Cito também as presenças de sobramistas, que fazem parte da nossa confraria, o nosso colega Lauro Fontes, Maria do Socorro Diniz, Paulo Solte, professor Gessébolo Sampaio Nunes, aqui presente também, membros do Grupo Sergipano de Estudos da FEB, presentes nessa sessão, o professor Adailton Andrade, da Confraria São Cristovense de História em Arte, da professora Miraci Lemos, da Academia Barro Coqueirense de Letras e Artes, da professora Nabi Jesus, também da Academia Barraco Coqueirense de Letras e Artes, a Eunice Guimarães, do Sarau Sergipano de Mulheres, Virgínia Assunção, da Academia Feminina de Letras e Artes de Sergipe, a educadora Cris Souza, da Academia Litero-Cultural de Sergipe, da Academia Virtual Municipalista de Sergipe, aqui presente também, da senhora Julieta Panfligo, esposa do nosso presidente, o Ida Soares, da Cibele Bourbon, do Lécio Bourbon, Raquel Bourbon, Juliana Panfiglio, Airlis Oliveira, Clarissa Marques, da Sociedade Médica, a professora Ângela Silva, da Universidade Federal de Sergipe, a Poliana Domeni, o Márcio Berenchen, doutor Ricardo Bragança, Helenilde Novaes, Wilson Duarte, Fred Dantas, do Café Poético Sergipano, Paulo Eduardo Novaes, Renan Carvalho, Juliane Machado, Vera Lúcia Chagas, Carlos Alberto Soares, Felipe Evangelista, Elita Freire, Roberta Rosa, do Grupo Sergipano de Estudo da FEB. Oportunamente, o Dr. William também fará algumas citações, caso ele perceba também a presença de outras pessoas que não fizeram a confirmação previamente. Então, fica às vezes difícil de citar tudo. Mas, de antemão, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui nessa live. Sei que é um dia meio complicado, depois do Jogo do Brasil, da Copa do Mundo, mas eu vejo todas essas pessoas aqui. Fico muito feliz da presença dos colegas, dos confrades, mesmo num dia que praticamente é um dia de feriado nacional, professor Maurício. O senhor sabe que aqui, dia de Copa do Mundo, dia do Jogo do Brasil, o país para, né?
e nós conseguimos aqui essas pessoas hoje à noite, nesta sessão que muito nos honra e nos deixa muito felizes. Meus amigos, faça por onde merecer. É a conferência que ouviremos a seguir. O conferencista é o professor Dr. Maurício Kifuri Júnior, a quem agradecemos antecipadamente pela gentileza em atender ao convite da nossa academia. Convidamos agora o médico João Bourbon de Albuquerque para proceder à apresentação do conferencista. O Dr. João Bourbon de Albuquerque II é médico pela Escola Baiana de Medicina, especialista em ortopedia e cirurgia do joelho pela USP de Ribeirão Preto, mestre pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em ortopedia pela USP de Ribeirão Preto, MBA em Gestão de Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, faz pós-doutorado na Universidade do Missouri, nos Estados Unidos. Com a palavra, o Dr. João Bourbon, eu peço que ele ligue o microfone. Obrigado. Muito boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Dr. William e a todos os integrantes da Academia Sergipana de Medicina pelo convite e parabenizar a todos vocês por esse natalício, 28º aniversário de fundação da Academia Sergipana de Medicina. Quando o Dr. William compartilhou comigo a ideia de que ele queria convidar o professor Maurício Kifuri para esse evento solene, me causou muito encantamento e alegria a possibilidade de eu participar também desse evento, não só pela gratidão que eu tenho a ambos, mas também por considerar o meu papel como ponte entre duas figuras que eu admiro e respeito profundamente, né? São duas figuras de respeito na medicina e são lideranças nas suas respectivas áreas, tanto o professor Dr. Maurício Kifuri como o Dr. William Soares, representando a Academia Sergipana de Medicina, né? E a possibilidade de ser ponte entre essas duas figuras, as pessoas de mente privilegiada, pessoas que fizeram por merecer e conseguiram construir uma carreira de sucesso, era isso que me deixava muito honrado, e por isso que eu resolvi aceitar prontamente o convite, né? Percebam que num cenário invertido, eu poderia facilmente estar apresentando a vocês o Dr. William Soares a pedido do professor Maurício Kifuri, se fosse uma situação inversa. E isso não haveria de causar estranheza a nenhum dos ouvintes, né? Pela brilhante carreira que tem o Dr. William Soares também. Mas hoje, o meu compromisso é em preparar o palco para o professor Dr. Maurício Kifuri, e eu volto a dizer que isso me honra profundamente. Eu conheci o professor Maurício Kifuri em 2008, e na época eu estava prestando o concurso de residência médica na USP de Ribeirão Preto, e o Dr. Maurício Kifuri já era professor doutor, né, porque ele tinha concluído a Faculdade de Medicina em 1999, a residência médica em 94, o seu doutorado em 1999, todos pela USP de Ribeirão Preto. E em 2002 e 2003 ele fez um pós-doutorado em Hannover, na Alemanha, e além de ter diversas publicações de capítulos e artigos científicos, e uma carreira acadêmica sólida já naquele momento, né? E eu decorei tudo isso para poder estar ali naquela entrevista, né? E eu tive a honra de ser entrevistado pelo professor Maurício Kifuri. Na época ele não me conhecia, mas eu tive esse privilégio. Eu fui lá como nordestino, cabra macho e persistente mesmo, apesar dos diversos alertas de pessoas que me falavam que não adiantava prestar aquele concurso, por se tratar de um concurso enviesado, né, a favor dos ditos médicos da casa, aquelas pessoas que se formaram na USP de Ribeirão Preto. Eu falei, eu sou nordestino, não desisto nunca, fiz boa prova teórica, primeira fase, boa prova prática, segunda fase, vou para a entrevista de cabeça erguida e vamos ver, seja o que Deus quiser. E o pessoal tinha me alertado sobre a possibilidade de eu ser menosprezado por ser nordestino, enfim, tudo aquilo que a gente já ouviu algum dia em outras instituições. Mas o que eu encontrei lá foi completamente diferente. Eu encontrei uma pessoa séria, cordial, que me tratou com todo respeito, como todos os outros candidatos. Ele deu a todos os candidatos a mesma condição de concorrer por aquela vaga. E isso me marcou muito, porque eu fui aprovado naquele concurso, né, na USP,
uma coisa que diziam ser impossível, e para ser aprovado, alguém tinha que reconhecer o meu mérito. E esse alguém, provavelmente, foi o professor Maurício Kifuri, já que ele liderava aquela banca de examinadores. E para uma pessoa reconhecer o mérito de outra pessoa, essa pessoa precisa estar nutrida de um caráter sem mácula, um caráter invejável, um caráter que admite uma pessoa de fora, desconhecida, por reconhecer nela mais potencial do que uma pessoa dali da sua casa. Então, foi assim que eu conheci o professor Maurício Kifuri em 2008. Em 2009, eu comecei a residência, fui aprovado. No mesmo ano, o professor Maurício Kifuri assumiu a coordenação da emergência da unidade de emergência do Hospital das Clínicas do USP de Ribeirão Preto. E, além disso, ele também assumiu o papel de diretor clínico substituto da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2009. Em 2010, ele defendeu sua tese de livre docência, né? Em 2011, ele assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. E aqui eu abro um parêntese. Nesse ano, ele conseguiu fazer um congresso que mais audiência teve, mais médicos teve na história da entidade, né? Então, eu não sei se esse recorde perdura, mas provavelmente sim, foram mais de 1.000 médicos, um evento superlotado e de alto nível, né, científico. E isso foi graças à liderança do professor Maurício Kifuri lá em 2011, na Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. No mesmo ano, ele assumiu também, né, achando poucas funções que ele já tinha, né, o papel de chairperson da Fundação AOTrauma, né, e isso na América Latina. Então, só para quem não é da ortopedia entender o que isso significa, a AOTrauma é a maior organização mundial de trauma ortopédico, né, e o professor Kifuri ele estava à frente da América Latina, né, mais de 30 países aí liderados por ele. No ano de 2012, ele já à frente dessa entidade, dessa organização, só para vocês terem uma ideia, foram 57 cursos organizados por essa entidade. Então, se você fizer as contas rapidamente aí, são quase 5 cursos por mês. Então, quem já organizou um curso científico sabe a trabalheira que é, né, toda a dedicação que precisa para organizar um curso, um evento científico. Agora, calcule fazer isso 5 vezes por mês, só no ano de 2012, né? Então, isso mostra, mais uma vez, a competência do professor Maurício. Nesse mesmo ano, eu era R4, e aconteceu um evento que me marcou também profundamente. Eu recebi a ligação do professor Maurício Kifuri, né? Eu era, na época, responsável pela clínica civil, como a gente chama, a parte da USP que atende pacientes particulares. E ele me ligou e falou, tem uma paciente que eu atendi em ambulatório, você precisa vir para internar essa paciente. E eu fui prontamente, e essa paciente era uma grande proprietária de terra do Mato Grosso. Eu fui lá, preenchi documentos, e a gente começou a conversar, e a paciente, se sentindo à vontade, ela resolveu perguntar, mas por que o professor Kifuri, o doutor Maurício Kifuri não está aqui, né? E eu falei, primeiro porque ele é uma pessoa muito ocupada, né? Ele com certeza tem alguma atribuição aí que ele está ocupado, mas segundo, porque esse é um papel muito simples de se fazer. Eu vou preencher somente documentos, e ele não precisa estar aqui para isso, mas com certeza ele vai vir, porque ele faz questão de ver todos os pacientes, e conversar, examinar e falar o que é que você tem que esperar do tratamento antes da cirurgia. E aí ela falou assim, mas como assim é ocupado, né? Assim, por que ele é tão ocupado? Ela quis saber, eu falei, contei para ela tudo que eu contei para vocês até aqui. Ele é um professor que tem doutorado, pós-doutorado, ele tem diversas publicações, ele é chefe do grupo de cirurgia do joelho. Na época, infelizmente, o professor Kleber Pacola tinha falecido já, então o doutor Maurício Kifuri assumiu como chefe do grupo de cirurgia do joelho e trauma. Eu falei, ele é chefe do grupo, ele é presidente, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, ele é chairperson da Fundação AOTrauma na América Latina. Aí eu falei, publicou diversos artigos, capítulos de livro, enfim. Eu derramei ali rapidamente o currículo do professor para ela, né, pus na mesa. E aí eu perguntei, mas a senhora escolheu ele por isso, né? A senhora sabia disso, né? Aí ela falou, eu não sabia de nada que você me falou agora, nada. Eu falei, mas por que a senhora escolheu ele então? Ela falou, em primeiro lugar, porque me indicaram. Eu não conhecia, mas me indicaram, uma pessoa me indicou. Mas segundo, porque eu vim ver se ele era tudo isso mesmo, e ele era.
ele era simpático, atencioso, ele me olhou no olho. Então, vejam que, além de ter uma carreira brilhante, ele é uma pessoa humana, que lida com o paciente com todo carinho, e realmente a gente vê isso no dia a dia, né? Isso foi em 2012. Eu era R4 na época, e eu pude perceber como o professor Kifuri lidava com as pessoas. Em diversos momentos ele me chamou, né, me pôs de lado, mesmo com diversas atribuições, mesmo com tanta coisa para fazer, residente para tomar conta, e vocês sabem como residente dá trabalho, né? Então, artigos para publicar, enfim, ele me chamava várias vezes para sentar na sala dele, conversar, e perguntar o que é que eu esperava da minha carreira, e me dar conselhos. E isso, perdão, também marca profundamente. Perdão pelo... Em 2013, eu finalizei a residência médica, e aí, graças ao professor Maurício Kifuri, eu vim aqui à Colômbia para fazer um estágio internacional, né, tendo a oportunidade de melhorar meu currículo também. E a gente criou esse vínculo e continuou se falando. Em 2015, o professor Kifuri, ele resolveu que queria fazer um ano sabático, segundo ele, um ano fora do Brasil para ter uma experiência internacional com os filhos, enfim, para poder proporcionar isso tudo para os filhos dele. E aí ele entrou em contato, para resumir a história, ele provavelmente vai falar isso aí, não quero roubar a cena, mas provavelmente ele, enfim, queria, com toda a humildade dele, só ver as cirurgias, ele falou, passar um ano vendo cirurgias com um colega de fora. E aí o colega de fora falou assim, ó, daqui, né? Falou assim, ó, manda seu currículo aí que a gente analisa para ver o que é que pode ser feito. E aí, quando chegou lá para ele o calhamaço de currículo do professor Kifuri, rapidamente a resposta falou, ó, seu currículo é um dos 3 melhores da universidade aqui de Missouri, e você não vem para ser um mero expectante, você vem para ser professor aqui. Então, desde então, já se vão 7 anos, o professor Maurício Kifuri é também professor associado do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de Missouri. E, nesse caminho, eu entrei em contato em 2016, entrei em contato com o professor Kifuri e pedi para ele uma carta de recomendação porque eu queria concorrer a um concurso para uma vaga de fellow internacional em outra instituição. Ele, como é do feitio dele, ele não dá uma resposta qualquer, ele senta para conversar com a pessoa, para entender o que a pessoa quer, e aí poder emitir a opinião dele embasada. E aí ele falou, não vou te responder, me ligue quando você puder. A gente ligou, enfim, foi 1 hora de conversa, e no final dessa 1 hora ele me convenceu a ser aluno de doutorado dele, uma oportunidade incrível. Mais uma vez, o professor Kifuri me recebeu na casa dele aqui nos Estados Unidos, eu vim aqui para fazer os experimentos, e só soube recentemente que ele teve que tirar do próprio bolso uma quantia considerável para poder financiar o projeto, que foi do meu doutorado. E eu não sabia que ele tinha feito isso, mas é mais um dos motivos que eu sou grato a ele, e eu consegui concluir o doutorado em 2018, sob orientação do professor Maurício Kifuri. Então, eu não quis ler um texto, eu quis fazer esse depoimento de cabeça e de coração, para ser mais espontâneo mesmo, para mostrar toda a minha gratidão, né, pelo professor Maurício Kifuri, e também para mostrar para a sociedade sergipana que a gente está diante de um médico exemplar, de uma liderança, e que esse evento da Academia Sergipana realmente vai ser para fechar com chave de ouro e para comemorar esses 28 anos com das melhores palestras que a gente vai ter a oportunidade de ouvir. Então, eu encerro aqui a minha fala e agradeço mais uma vez o convite e parabenizo a todos, né, por esse evento, que com certeza vai ser um sucesso. Muito obrigado e um abraço. Muito bem, então, parabéns, João Bourbon, uma felicidade vê-lo aí, né, brilhando esse caminho digno e competente ao lado do professor Maurício. E agora a palavra é do professor Maurício Kifuri. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Bem, muito boa noite a todos vocês. É muito bacana estar em reunião com todos vocês aqui. Eu queria, antes de nada, de uma forma muito especial, cumprimentar aqui a Academia Sergipana de Medicina nesse evento especial de celebração. Tão bom poder celebrar os feitos alcançados até então, nesses 28 anos.
Existe uma lista muito grande de pessoas que eu poderia ler aqui para agradecer, mas eu acredito que o Dr. William e o senhor também, o Dr. Lúcio, tenham feito essas apresentações. Eu queria, de uma forma muito direta, agradecer ao Dr. William Soares pela honra do convite, pela oportunidade da visita que ele fez à minha casa, que foi, como o Dr. João Bourbon mencionou, uma grande oportunidade da minha vida de conhecer uma pessoa muito inspiradora, não só ele, como toda a família. E é muito gratificante para mim estar aqui com vocês num dia em que essa sessão é aberta pelo João, que é um amigo pessoal muito querido, e eu fico muito feliz com essa introdução. E apenas para vocês saberem, eu acredito que quando o João falou que ele foi aprovado na residência, eu acho que não haveria nenhuma outra forma de outra pessoa ser aprovada. O João é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, e se ele foi aprovado é porque ele tem mérito, e toda a carreira que ele construiu até então só confirma isso. Mais do que mérito acadêmico, o João tem mérito como pessoa. Uma pessoa de um caráter invejável, uma pessoa de uma qualidade incrível, e para mim é uma honra muito grande fazer parte desse processo da carreira dele, em que, na verdade, eu acredito que é o mais aprendido que eu pude ensinar. Então, eu não vou me estender muito nos agradecimentos, embora eu acredito que essa seja uma parte muito importante de qualquer apresentação. Eu fui convidado aqui pelo Dr. William Soares para poder falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Então, ele quis que eu pudesse passar para vocês uma mensagem que eu acredito que seja mais motivacional e que eu espero que possa ter algum valor, especialmente para os mais jovens que estão no começo da carreira médica, e também que possa mostrar para vocês que as coisas, muitas vezes as pessoas olham de fora e imaginam que a gente nasce pronta. A gente não nasce pronto, a gente vai se fazendo ao longo dos anos, e eu vou mostrar para vocês como é que isso foi acontecendo. Eu vou compartilhar minha tela com todos vocês aqui. Eu preparei alguns slides e, ao final, o Dr. William me disse que gostaria que eu tivesse disponível para algumas perguntas. Eu, obviamente, com muito prazer, vou estar disponível para vocês. Eu quero fazer isso de uma maneira muito informal, de uma maneira muito simples, como um bate-papo, e vou mostrar algumas imagens que ilustram um pouquinho do que que a gente vai discutir hoje aqui. Bom, é um pouco difícil dar uma aula dessa ou falar para vocês algo sobre a minha pessoa. Então, o que eu achei mais fácil foi mostrar quem foram as pessoas que me trouxeram até aqui. Porque ninguém chega a lugar nenhum se não tem alguém abrindo o caminho, alguém inspirando, né? Então, os objetivos dessa noite são compartilhar com vocês alguns aspectos da minha trajetória profissional, enfatizando o valor das pessoas na vida da gente e o quanto elas modificam. Bom, eu comecei nessa cidade aí. Eu não sei se alguém já visitou essa cidade, se chama Pederneiras, no estado de São Paulo. Quando eu nasci, há uns bons anos atrás, essa cidade tinha menos de 20 mil habitantes. Hoje ela tem perto de 50 mil habitantes. Ela fica próximo a Bauru, e é bem no centro do estado de São Paulo. E eu cresci numa cidade muito pequena, onde a principal vantagem é que a gente conhece todo mundo e a gente convive com todo mundo, e eu vejo nisso uma vantagem muito grande de ter pessoas como referência. E eu tive várias pessoas como referência nessa cidade. Eu tive a oportunidade de fazer curso primário num colégio cristão, e depois eu fiz o meu ginasial num colégio público, num ginásio público, e eu tive alguns professores fantásticos nessa cidade. É uma cidade muito pequena, mas com pessoas de um valor incrível. Então, eu tenho muito a agradecer por todas as pessoas que participaram do meu processo educacional nessa cidade, que foi aí que tudo começou. E começou com a minha família, né? Eu não tive o privilégio de conhecer meu pai. Ele faleceu quando eu era muito pequeno. Eu tinha 2 anos e meio, e eu cresci com pessoas espetaculares. Minha mãe e minha avó, como vocês estão vendo aí, minha irmã. E, na verdade, desde muito cedo, a minha mãe foi a pessoa central em tudo, e ela me mostrou
que na vida nada vem por acaso, a gente consegue as coisas com esforço. Eu vou contar uma breve história só para dizer para vocês quem foi minha mãe. Eu me lembro que no meu primeiro bimestre, no meu primeiro ano escolar, eu fui assessorado pela minha mãe, ela sentava para estudar comigo. Aí eu fui bem, tive boas notas. No segundo bimestre, ela não sentou mais para estudar comigo para saber como é que a coisa ia ser. Aí as minhas notas caíram. Aí, em vez de eu levar uma bronca da minha mãe, em vez da minha mãe falar, olha, que absurdo, o que aconteceu, a minha mãe sentou comigo, eu me lembro como se fosse hoje isso daí, isso tem muitos anos. Ela falou para mim, escuta, filho, vamos olhar suas notas aqui, vamos comparar. O que você acha das suas notas agora? Você está contente com isso? Eu falei, não, mãe, eu acho que eu não fui bem, né? Não, você não foi. Aí a minha mãe me disse apenas isso, falou, é uma opção sua na vida, se você quer pertencer a esse grupo onde você teve as notas no primeiro bimestre, ou se você quer pertencer a esse grupo onde as suas notas estão agora. A opção é sua, eu te mostrei como faz, a decisão é sua para que lado você quer ir. Olha a responsabilidade que eu recebi quando eu tinha, acho que nem 7 anos de idade, né? Eu me lembro direitinho dessa conversa, eu me lembro que a minha mãe me fez sentir envergonhado da minha performance naquele momento, mas em nenhum momento ela me criticou, em momento nenhum ela fez alguma coisa negativa, ela só falou, olha, pensa quem você quer ser. E eu tinha, como eu morava só com a minha mãe, a avó e a irmã, eu tinha essa sensação assim de que eu tinha uma responsabilidade, porque eu era o homem da casa, e eu não podia ser aquela pessoa que tinha uma performance não aceitável, né? A partir daí, eu tomei uma decisão muito precoce, falei, é agora que eu preciso seguir para frente, eu preciso ser uma pessoa responsável, preciso fazer a coisa ser correta. E aí eu passei a ser uma pessoa com uma performance escolar considerada muito boa, de acordo com aqueles com quem eu convivi. Muito bem, mas aí aconteceu o seguinte, chegou um momento que eu tinha que ir para o colegial, a cidade era pequena, e eu tive que ir para o colegial. E a cidade não tinha um colegial que me desse condições de competir, porque eu já pensava naquela época em ser médico. Mas como eu tinha uma condição em que eu não poderia considerar a possibilidade de ir para uma faculdade privada, eu pensei, eu preciso ter um colégio muito bom que me dê a chance de poder ir para uma universidade pública, até porque as universidades públicas naquela ocasião eram aquelas que tinham a melhor conceituação. Então, eu me lembro que eu fui a Bauru, uma cidade vizinha, com a minha mãe, eu tinha na época, eu acho que eu não tinha 14 ainda. E aí eu fui lá e sentei com o diretor do colégio, que é essa pessoa que vocês estão vendo aí, o professor Duda Trevisani. E eu sentei com ele e falei assim, professor, olha, meu nome é esse, eu estou aqui com a minha mãe, a razão pela qual eu vim é porque eu estou terminando a 8ª série, e eu queria fazer primeiro colegial aqui, e eu queria saber se aqui nesse colégio tem bolsa de estudo. Aí ele falou para mim, olha, a gente dificilmente dá bolsa de estudo aqui, a gente tem quase 2.000 alunos, a gente não costuma fazer isso. Mas se tiver alguém que seja muito acima da média, a gente pode considerar. Aí eu falei, o que significa ser acima da média? Ele falou, significa ser um dos meus 10 melhores. Tinha um total de 2.000. Eu falei, uau, é um desafio bom, né? Falei, bom, eu vou tentar. Ele falou, se você chegar lá, você vai ter uma bolsa. Bom, eu fiz 3 anos de colégio sem pagar mensalidade naquela época, porque eu tive a oportunidade de estudar muito, e aí, quando era primeiro colegial, eu fui aprovado no vestibular de letras da USP, no segundo colegial, no vestibular de odontologia da USP, e tudo isso gerava imprensa ou gerava mídia para o colégio. O colégio podia dizer, olha, a gente tem aluno que passa nesses vestibulares. E no 3º ano colegial, eu prestei a faculdade do meu sonho, que era a medicina da USP em Ribeirão Preto, e eu tive o privilégio de ser aprovado. Mas por que eu estou contando essa história aqui para vocês? Porque a minha mãe foi a primeira pessoa que me deu um modelo a seguir, e o professor Duda Trevisani, fora da minha família, porque dentro da minha família eu tive muitos exemplos especiais, como a minha avó, como o meu padrinho, o irmão da minha mãe, meu tio Munir, mas o Duda foi o primeiro de fora da minha família que me deu uma chance. Ele acreditou em mim e falou, olha, se você for o que você acha que é, você aqui vai ter espaço.
E eu acredito que ele foi a pessoa que foi o primeiro que investiu em mim e na minha vida profissional, sem ser uma pessoa da minha família. Então, eu sou muito grato a ele. Aí, o que eu fiz, para vocês saberem, em 2016, 35 anos depois de eu ter entrado nesse colégio, eu visitei o professor Duda Trevisan em Bauru, e eu disse a ele, olha, se você quiser, eu falo para os alunos daqui como foi a minha vida aqui. Ele falou, isso ia ser muito bom se você pudesse fazer isso. Aí ele preparou um anfiteatro para 400 pessoas, tinha umas 500 pessoas, eu acho, sentadas no chão, tinha aluno acumulado para todo lado naquele dia, foi o mês de junho de 2016, 35 anos depois de eu ter entrado lá. E aí, o que eu disse para todos eles, para todos esses alunos, foi o seguinte, olha, 35 anos atrás eu era um de vocês sentado aí, e eu era apenas uma pessoa com o sonho de ser médico, e graças ao professor Duda Trevisan, eu tive a oportunidade de estudar nesse colégio, e graças a esse colégio eu tive como prestar um vestibular e ser competitivo para entrar numa das faculdades mais concorridas do país. Então, a minha distância para vocês é a idade, né? Não tem nada que me separe de vocês. Vocês estão aqui com esse objetivo, se vocês agarrarem o objetivo, vocês chegam lá. Então, eu aproveitei a oportunidade para agradecer todos os que me apoiaram 35 anos antes, mas também para levar para os estudantes de lá a mensagem que, se você acredita no que você quer ser, e se você investe o seu tempo e você se compromete, existe uma chance razoável que você chegue lá. Aí eu cheguei a essa faculdade dos meus sonhos, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Esse é um dos campos mais bonitos que eu conheço, e é onde foi a minha segunda casa, é onde eu conheci pessoas espetaculares, eu tive colegas de turma espetaculares nessa faculdade, tive professores incríveis nessa faculdade, e tive pessoas que me inspiraram e contribuíram muito para o que eu sou hoje, né? Então, eu entrei ali em 1984. E aí, essa foi um dos primeiros que realmente foi... Isso sou eu, acreditem ou não, isso sou eu em 1989, quando eu estava fazendo o meu último ano de medicina. Isso é uma foto tirada na enfermaria com o professor Carneiro, às 4 horas da manhã. E como vocês estão vendo, o professor Carneiro chegava cedo, trocava o curativo dos pacientes dele, ele fazia isso. Aliás, ele não deixava ninguém fazer isso. E um dia ele me chamou e falou, olha, se eu encontrar você chegando aqui antes de mim, nós vamos ter um problema sério. Quem acorda os meus pacientes sou eu, quem cuida dos meus pacientes sou eu, você está mais do que bem-vindo para acompanhar, mas eu é que sou a pessoa que cuida deles, porque eles são todos como minha família. Isso me marcou muito, o carinho do professor Carneiro, a atenção do professor Carneiro, o nível de qualidade humana do professor Carneiro e o compromisso do professor Carneiro. Ele não tinha sábado, ele não tinha domingo, ele não tinha noite. O professor Carneiro, ele era um verdadeiro sacerdote. E essa pessoa foi o primeiro modelo profissional que eu tive, e eu digo para vocês que até hoje sou eu que faço os curativos dos meus pacientes. Eu opero num dia da semana, no dia seguinte eu visito todos eles, troco os curativos, e eu tenho certeza que isso vem do professor Carneiro, entre outras coisas que ele me ensinou, que eu não vou listar aqui, porque vai ser uma lista muito grande. E ele queria muito que eu fosse cirurgião cardíaco, ele era cirurgião cardíaco, ele queria muito que eu fosse cirurgião cardíaco, ele ficou um pouco desapontado comigo quando eu falei para ele que eu ia para ortopedia. Eu fui para ortopedia por causa dessa pessoa aí, professor Pacola. O professor Pacola foi um dos maiores gênios que eu já conheci. Inteligência tridimensional, capacidade intelectual, uma pessoa fora da média, assim, completamente fora da média. E ele fazia as coisas com muita dedicação, muita precisão, e o negócio dele era precisão, documentação, era uma pessoa muito à frente do tempo dele, indiscutivelmente. Graças ao professor Pacola, era possível fazer no Sistema Único de Saúde haste intramedular para fraturas de fêmur sem intensificador de imagem. Ele foi a pessoa que desenhou implantes para que hospitais públicos brasileiros pudessem tratar fraturas, mesmo os hospitais que não tinham recurso. E ele tinha uma preocupação social muito grande, uma preocupação muito grande com os pacientes da rede pública,
E ele tinha uma preocupação acadêmica muito grande com qualidade. Tinha muito orgulho de ser formado ali em Ribeirão Preto e era uma pessoa ligada a essa fundação AO, que o Dr. João Bourbon mencionou para vocês, que é a principal fundação em estudo do desenvolvimento de técnicas para o tratamento do trauma musculoesquelético. E isso sou eu com o professor Pacola, muitos anos atrás, a gente viajou o Brasil inteiro, ensinando pessoas nas faculdades de medicina como fixar a fratura, como tratar determinados problemas ortopédicos. Então, professor Pacola, aqui comigo, ensinando, se eu não estou enganado, nós estamos em Catanduva aqui, em 1995, ensinando pessoas como é que faz para colocar implantes em determinadas fraturas, em modelos artificiais, e eu fiz isso com ele pelo Brasil todo por muito tempo, e depois de trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar na fundação como um todo, que é uma fundação sem nenhum fim de lucro, sem nenhum interesse comercial, apenas a intenção é divulgar conhecimento para poder levar o melhor para o paciente. Aí, por causa disso, eu comecei a investir em treinamento e fui fazer cursos de aperfeiçoamento. Esse é um curso que eu fiz na Argentina em 1996, onde eu conheci esse amigo meu, que é amigo até hoje. É o Dr. Jürgen Stadler, que já esteve no Brasil várias vezes, já esteve na minha casa, ficou amigo próximo meu, uma pessoa fantástica, uma pessoa que visitou a gente em Ribeirão Preto, enfim, uma pessoa muito querida. Então, essa carreira me permitiu conhecer pessoas de grande valor humano. E são pessoas com quem eu desenvolvi amizade para o resto da vida. Você vê aqui um jantar que nós estamos tendo juntos na Suíça, em 2003, onde eu estou com o Pacola, estou com o Jürgen e estou com o professor Keberlin, que foi formado em Ribeirão Preto e foi professor na Unicamp, foi chefe da ortopedia da Unicamp, e pessoas que me ensinaram muita coisa nesses anos todos. Então, esse bate-papo aqui é sobre as pessoas que realmente fizeram muita diferença para mim. E imaginem vocês que esse professor Weber, que vocês estão vendo nessa foto comigo em 1997, é um dos maiores ícones da ortopedia mundial, né? O mecanismo das fraturas de tornozelo é descrito de acordo com Weber. E o Weber foi uma pessoa que marcou época, não só por isso, mas pelas técnicas que ele publicou. E a minha primeira função num congresso ortopédico no Brasil foi participar de uma mesa redonda com o professor Weber. Eu tremia muito, porque esse homem é uma sumidade. E esse homem era autor de livros, etc. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui com o professor Weber? Mas foi graças ao professor Pacola que me abriu os caminhos para me formar nessa área de ortopedia e me conectou com a Fundação AO, com a qual o professor Weber também tinha laços. Foi assim que eu fui conhecendo os principais ortopedistas do mundo inteiro. E aí, em 99, como o Dr. João Bourbon mencionou, graças ao professor Pacola, eu fiz um estudo que foi o meu doutoramento, onde a gente queria estudar implantes feitos a partir de mamona. A gente acreditava que a mamona, que era uma coisa muito disponível no Brasil, pudesse gerar um polímero que pudesse permitir implantes para fixação de fragmentos de cartilagem nas articulações. Mais uma vez, a linha de pesquisa era ligada a soluções nacionais, coisas que podiam ser de custo melhor no Brasil e coisas que podiam ter alguma repercussão para o tratamento dos pacientes no Brasil. E foi um estudo interessante, acabou que a gente viu que o material era muito bom, mas ele não era absorvível como nós gostaríamos, mas ele não gerava nenhum tipo de reação, nenhum tipo de problema. A gente conseguiu estudar um material que tinha potencial muito bom na época, embora ele não tenha cumprido com uma das funções que nós desejamos, que era de ser absorvido. E aqui vocês veem que eu me tornei médico assistente do hospital em 1996, e aqui sou eu, professor Pacola, professor Fabrício Fogagnolo, que é como um irmão meu. A gente está operando com o Dr. Stadler, vocês estão vendo a janelinha do centro cirúrgico, é de noite, a gente não tinha hora não, era a hora que o professor Pacola falava, agora é a hora que a gente tem que fazer isso aqui, a gente ia lá e não tinha tempo ruim, podia ser sábado, domingo, feriado, o professor Pacola tinha uns plantões interessantes de domingo à noite, quarta à noite, e a gente estava sempre com ele nos casos bem complexos, e foi assim que eu fui aprendendo ortopedia e traumatologia. Graças ao professor Pacola, eu falei, professor Pacola, eu queria
fazer um treinamento de mais qualidade e de subespecialidade. Aí, como ele tinha vivido na Alemanha um tempo, ele falou, olha, eu vou sugerir que você aplique para uma bolsa de pesquisa da Fundação Humboldt, que é uma das fundações mais prestigiadas da Europa para pós-doutorado. E eu, graças ao professor Pacola, ao empenho dele, eu consegui ser aprovado num concurso difícil para esse grupo de pós-doutoramento e fui para Hannover, onde eu trabalhei com esse professor, que também é uma pessoa conhecida mundialmente por tudo que faz e por tudo que fez na cirurgia ortopédica. E foi uma experiência que realmente mudou minha vida bastante. Eu comecei a trabalhar com tecnologias que a gente não tinha no Brasil, fazendo simulações em laboratório de cirurgias guiadas por navegação, sem radiação, uma vez mais tentando ser preciso. A minha ideia nesse pós-doutorado era conhecer as imagens para fazer as coisas com a máxima precisão possível. Aqui um modelo de laboratório simulando uma fixação de um fêmur num modelo plástico guiado por navegação. Coisas interessantes eu aprendi lá, como, por exemplo, esse paciente tinha um tumor na pelve e o tumor aparece nesse lugar aqui, essa região que tem esse buraco, e o tratamento da época para isso era amputar a perna inteira, desarticular a perna inteira da pelve para fora. Aí as pessoas da oncologia sabem que esse é o tratamento para esse tumor chamado condrosarcoma. E na época o professor Kretek falou, a gente tem tanta tecnologia, hoje a gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu em 2002, 20 anos atrás. Então, na época, a gente fez um planejamento de ressecar o tumor, mas sem amputar a perna. Mas como fazer isso? Então, a gente imprimiu uma pelve em modelo tridimensional do tamanho do paciente, e aí nós ressecamos o tumor na peça plástica, onde exatamente o tumor estaria. Aí tirou a peça para fazer uma prótese sob medida para o paciente, que fosse restabelecer a anatomia do paciente sem o tumor. E aí, isso só era possível fazer com navegação cirúrgica, e esse é o planejamento pré-operatório, para ver se a gente consegue cortar o osso e cortar a região exatamente como precisa. E aqui é o resultado final do paciente, então, com a perna, uma prótese quadril e uma prótese sintética que é meia pelve, para poder permitir que esse paciente possa andar e não tenha a perna amputada. Isso foi em 2002. Aí, morando em Hannover, um dia eu estava andando na rua, e olha como Deus é tão especial, eu caminhando na rua, encontrei essa pessoa que vocês estão vendo na seta aí, que era o primeiro-ministro da Alemanha. É como, de repente, andar na rua e encontrar uma pessoa que é o líder do país. Aí eu fui chegando perto dessa pessoa, ele estava andando com a mulher dele na rua. Essas outras pessoas da foto eu não conheço, nunca vi. Eu estava andando na rua, parei essa pessoa, fui chegando perto, aí o guarda-costas da pessoa me pôs a mão no ombro. Onde você está indo? Eu falei, olha, eu queria me apresentar para ele, e falando em alemão com eles. Eu sou uma pessoa que sou prestigiado pelo governo alemão, eu tenho uma bolsa do governo alemão, eu quero agradecer. Você acha que eu posso? Ele falou, pergunta para ele. Aí eu fui e conversei com ele. Falei, olha, eu quero agradecer o senhor, o seu governo, e queria saber se posso tirar uma foto. Aí quem tirou essa foto aí foi a esposa dele. Aí começou a juntar gente em volta, porque ele era muito famoso na época, e todo mundo quis sair na foto. Mas na época não tinha essa história do smartphone, essas coisas para compartilhar por WhatsApp, não tinha nada disso. Então, essas pessoas não receberam essa foto minha, talvez tenham tirado com a foto delas, né? Aí, por causa da fundação que me levou para a Alemanha, eu fui convidado a participar de um encontro especial em 2003 de ganhadores de Prêmio Nobel da Medicina. Eu encontrei 18 ganhadores de Prêmio Nobel de Medicina, e o que mais me impressionou nessa reunião foi a simplicidade das pessoas, a maneira como elas me falaram, olha, para chegar onde a gente chegou, a gente fracassou muitas vezes. Eu, por 20 anos, tentei o mesmo experimento, até que um dia ele deu certo. Então, o que as pessoas me ensinaram é que a simplicidade e a motivação e a persistência são as coisas que a gente tem que ter para alcançar alguma coisa. E que você não deve se desanimar se alguém olha para você e fala, olha, isso aqui é ridículo, isso está muito ruim, isso não deu certo. Não, você tem que olhar para você e perguntar, o que eu posso fazer para melhorar, como é que eu posso fazer para fazer diferente?
Então, eu passei a ter esse exercício diário em tudo que eu faço na vida. Eu olho para mim mesmo e pergunto duas perguntas essenciais. Assim. A primeira é, o que deu certo? E a segunda é, o que pode ser diferente da próxima vez? Eu faço isso para tudo, né? Se eu vou operar uma pessoa, se eu vou conversar com uma pessoa, eu sempre me pergunto o que eu fiz que deu certo e o que podia ser diferente. E um pouco disso vem desse convívio com algumas pessoas que... E esse não é nenhum dos ganhadores, esse era um concorrente político do primeiro-ministro, e eu cheguei para ele e falei, olha, eu conheci o primeiro-ministro, que é o seu concorrente, e o senhor está disputando a eleição presidencial com ele aí, do primeiro-ministro, no caso, né? E eu tenho uma foto com ele. Agora, se o senhor quiser, eu posso ter uma com o senhor também, aí ninguém vai falar que eu tenho partido político na Alemanha. Ele falou, e a foto comigo vai ficar muito melhor. Aí ele está falando que com ele a foto fica muito melhor. E aí, em 2005, eu prestei concurso para ser docente da USP. E aqui são pessoas que estavam lá na época. Aí está o doutor Rafael Lara, que também hoje eu tenho o privilégio de ter como amigo, fez mestrado e doutorado com a nossa orientação na USP, em Ribeirão Preto, doutor Gabriel Maranhão, que é um amigo também muito querido. Aí tem o doutor Cristian Nagal, que trabalha lá na região de Ribeirão Preto, e eles estavam no dia do meu concurso. E a minha alegria, na verdade, é sempre conviver com os mais jovens, que mais me ensinam do que eu tenho a oportunidade de passar coisa para eles. E a minha área de especialização era essa. Eu era apaixonado e sou apaixonado pela cirurgia do joelho, mas eu achava que o joelho precisava ser ensinado de uma maneira diferente. Porque até então os eventos eram separados. Algumas pessoas ensinavam trauma do joelho, outras pessoas ensinavam artroplastia, outras pessoas ensinavam ligamento. Eu falava, a gente precisa criar um currículo que junte tudo isso, porque o paciente tem o direito de ir num médico que tenha a capacidade de ter a decisão do que é melhor para ele, independente da subespecialidade. Então, eu comecei a chamar especialistas de diferentes áreas que tratam o joelho para criar um curso e um currículo especial, que foi esse curso do joelho de Ribeirão Preto. Na primeira edição, em 2008, olha o que o doutor João Bourbon prestou para a residência lá, esse foi o evento que a gente fez, foi o primeiro, a gente juntou 350 médicos só para falar de joelho, e esses foram os meus convidados internacionais. O doutor Schatzker virou o meu mentor principal, o doutor Stanner, hoje é o chefe do departamento onde eu trabalho, o doutor Pessantes é uma liderança na América Latina. E aqui sempre com o professor Pacola, né, o professor Hungria Neto, e que são pessoas espetaculares que também me influenciam muito na vida. Aqui a gente passou para o segundo evento, foi 2010, 510 médicos, isso aconteceu durante a Copa do Mundo em 2010, a sala lotada, vinha gente do Brasil todo, da América Latina para assistir esses cursos, a gente convidava professores muito famosos para participar do curso. 2012 cresceu, a gente passou a mais de 650 médicos vindo para a gente, em Ribeirão Preto, virou referência internacional. E aqui são as pessoas vindo do mundo inteiro para ensinar nesse curso. E aqui são as pessoas participando da primeira sessão que eu tenho conhecimento de cirurgia do joelho em 3D. A gente pôs uma tela especial em 3D para que as pessoas pudessem ver cirurgia em 3D, e foi a primeira vez que eu tenho conhecimento que isso aconteceu no mundo para tantos médicos ao mesmo tempo. Em 2014, a gente continuou crescendo, até que não cabia mais gente nesse centro de convenções, não cabia mais. A gente teve que parar com isso, porque já tinha que fechar a inscrição. E sempre o segredo era ter os melhores professores que a gente pudesse reunir, e aqui na esquerda vocês estão vendo o professor Fred Fu, que faleceu recentemente, um dos principais ícones da cirurgia do cruzado anterior, professor Stanner, chefe do meu departamento, professor Schatzker, professor Reed, só pessoas aqui da Holanda, da Áustria, dos Estados Unidos. Aqui a gente foi trazendo novas tecnologias para os eventos, com telas de LED para melhorar o aprendizado das pessoas. E a gente foi fazendo cursos com espécimes anatômicos nesse instituto fantástico que a gente tem em Barretos, do lado de Ribeirão Preto, onde a gente montava os cursos, fazia as coisas para as pessoas poderem aprender. Enfim, a gente foi tentando divulgar ao máximo um novo currículo em cirurgia do joelho, e a minha carreira na Faculdade de Medicina, como o professor João Bourbon mencionou, ela passa por várias etapas, onde eu fui desde professor assistente até professor associado, fui vice-diretor clínico do Hospital das Clínicas, fui o coordenador de toda a residência do hospital, e foram 20 anos de trabalho nessa faculdade, da qual eu me orgulho muito.
Em 2011, como foi falado, eu fui presidente da Sociedade do Joelho e a gente fez um congresso fantástico em Salvador, com pessoas incríveis. Esse professor Marvin Tile é um dos maiores ícones da ortopedia mundial. Ele é vivo, ele tem 89 anos, mora no Canadá. E aqui era o auditório nosso, como foi falado, para mais de 1.000 pessoas. E aqui a gente está junto com o professor Tile num dos stands com vários alunos de Ribeirão Preto, várias pessoas prestigiando o evento. E foi um evento muito prazeroso. O professor Tile falou da vida dele, que foi uma coisa que fez com que todo mundo aplaudisse ele de pé nesse dia. E a gente produziu um suplemento especial para a Revista Brasileira de Ortopedia com os temas livres, inclusive com o tema do Dr. João Bourbon, que apresentou nesse evento. E a comunidade AO, que é esse grupo fantástico de ensino e treinamento e pesquisa, eu participei até hoje de mais de 200 cursos dessa comunidade. Aqui são eventos como em Ribeirão Preto, participei de eventos em toda a América Latina, fiz amigos em toda a América Latina, inclusive esse aqui, que é da Argentina, e todo mundo fala que é meu irmão, porque nós dois temos fisionomia parecida, ou cabeça grande, ou vocês chamem como quiser, mas, de qualquer forma, é muito prazeroso fazer amigos no mundo inteiro, e todo mundo, né? Eu tive em mais de 40 países visitando ortopedistas, hospitais, dando aula, operando pacientes, enfim, eu tive em todos os lugares. Aqui é uma foto do dia que eu fiquei muito feliz em 2011, quando eu visitei o Líbano. Fui a Beirute. Líbano é o país de nascimento de todos os meus avós e do meu pai. Meu pai nasceu no Líbano, meus 4 avós nasceram no Líbano, as minhas origens são todas lá. Eu cresci com a minha avó dentro de casa, falando árabe comigo, e foi uma experiência espetacular, né? E quando eu estive no Líbano, é incrível como me senti em casa e fui tratado dessa forma, né? Queriam, inclusive, que eu tivesse o passaporte libanês para eu poder ser cidadão libanês na época. Fiquei muito feliz. Nessa foto da direita, a gente está na Suíça, no encontro de líderes da Fundação da O. E eu fui conhecendo líderes do mundo inteiro e fui aprendendo de todos eles e fui me inspirando por todos eles, fui fazendo amigos. E, lógico, sempre com o apoio incondicional da minha esposa, da Cláudia, que sem ela não seria. Aí, por 6 anos, eu fui presidente dessa fundação da América Latina, e por causa disso eu conheci gente em todos os países, fiz reuniões em todos os lugares, e a gente teve muitas coisas produzidas nesse período todo. E, como eu digo a vocês, uma experiência muito marcante. E essa é uma experiência muito especial ainda mais. Esses dois são verdadeiros ícones da ortopedia mundial, Dr. René Marti e Dr. Jeff Mast, e eles estão num curso que eu estou dirigindo na Suíça. E vejam, eles são os professores que eu convidei para o curso que eu estou dirigindo. Eu nunca podia, na vida, enquanto aluno de medicina, imaginar que as pessoas da onde eu estudei, dos livros onde eu usei como consultoria, fosse um dia trabalhar num curso comigo, um curso que eu fosse dirigir e dizer para eles que aulas eles iam dar e o que eu esperava que eles fossem apresentar. Para mim, isso foi um marco muito grande, foi uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida em 2003. E esses são especiais demais, porque esses são amigos, irmãos, pessoas que eu convivo há muitos anos. Todos eles, exceção do professor Fabrício Fogagnolo, foram meus alunos de doutorado, e são pessoas que são líderes no Brasil hoje, pessoas especiais mesmo, e pessoas com quem eu aprendo demais. Então, aqui, da direita para a esquerda, o Dr. Bruno Belaguarda, que está hoje em Manaus, o professor Fabrício Fogagnolo, que está hoje em Ribeirão Preto, ele é a pessoa que é o novo chefe da cirurgia do joelho em Ribeirão Preto. Aí o Dr. Paulo Araújo, que também passou um bom tempo em Pittsburgh, com o professor Fred Fu, uma pessoa espetacular que hoje está em Brasília. Dr. Rafael Lara, que também passou um bom tempo na Suíça, fazendo pós-doutorado. Dr. Rodrigo Salim, que também esteve em Pittsburgh, e hoje é uma pessoa que é uma liderança em Ribeirão Preto, na cirurgia de joelho. Pessoas que me ensinaram muita coisa. E aqui está o João Bourbon, o Dr. João Bourbon, no dia que ele está defendendo a tese de doutorado dele, me deu muito orgulho, porque eu sempre falei para o Dr. João Bourbon, quando ele era ainda residente de ortopedia, falava assim, olha, você tem muito talento, rapaz, você não pode ser desperdiçado, você tem que fazer uma carreira acadêmica, você tem muito potencial, e você é uma pessoa brilhante, né?
Ah, professor, eu não sei, eu quero voltar para minha terra, eu quero trabalhar com meu pai, e eu sempre respeitei muito ele, porque ele é uma pessoa que é muito orientado pela família, tem uma família espetacular, e realmente eu sempre apoiei que ele estivesse voltando para estar com o pai, mas eu sempre falava para ele, olha, João, você precisa fazer carreira acadêmica, porque você tem muito, muito talento. E depois de um tempo, como Deus faz as coisas na vida da gente, isso deu certo, e ele acabou fazendo o doutorado dele, depois de ter feito o mestrado aí em Sergipe. E hoje eu tenho o prazer de ter o Dr. João Bourbon aqui em Colômbia, onde ele faz um pós-doutorado e continua com o brilhantismo de sempre. Então, para mim, é um orgulho muito grande ter conhecido o Dr. João Bourbon, convivido com o Dr. João Bourbon, aprendido dele e compartilhar com ele até hoje. Esse aqui é o meu mestre, professor Schatzker, do Canadá. Esse foi a pessoa que escreveu todos os livros que eu lia quando eu era aluno e quando eu era residente. E eu nunca imaginei que um dia ele fosse ser o meu mentor, meu amigo pessoal. Eu faço FaceTime com ele todo sábado. Ele hoje tem 88 anos. Ele é autor da principal classificação para as fraturas do planalto tibial. Essas fraturas são conhecidas pelo nome dele, professor Schatzker. Então, as fraturas do planalto são Schatzker 1, Schatzker 2, Schatzker 3. Ele é uma referência mundial. A prova disso, vocês estão vendo aqui, eu tive com ele em vários lugares no mundo, e aqui são as pessoas fazendo fila para tirar foto com ele. Ele é realmente uma pessoa celebrada no mundo inteiro. Então, para mim, não tenho palavras para dizer da oportunidade que eu tive de conhecer essa pessoa fantástica, que me inspirou muito e que me autorizou a mudar a classificação que ele criou em 1974. Eu cheguei para ele um dia e falei, professor, quando o senhor desenvolveu essa classificação, não havia tomografia. Hoje em dia existe tomografia e tem muitas fraturas que a gente perde a oportunidade de classificar direito porque a gente não tem entendimento tridimensional. Aí, no começo, ele teve uma resistência. Imagina a arrogância do menino chegar para ele e falar, professor Schatzker, o senhor tem a melhor classificação do mundo, mas talvez o senhor possa atualizá-la. Aí, ele me autorizou a fazer essa coisa, né? Essa autorização. Ele me autorizou, e aí, com isso, eu fiz a classificação e ele pediu que eu fosse o primeiro autor. Então, hoje as pessoas sempre brincam comigo que a classificação é Kfouri-Schatzker, mas, na verdade, a classificação, eu sempre digo Schatzker, eu tive o privilégio de poder atualizar e modificar, e hoje as pessoas referenciam esse trabalho. Essas são as fraturas do platô tibial. Esse paciente chegou para mim, ele veio da região do Pará. 18 meses depois dessa fratura, o platô tibial, essa região que está quebrada no joelho, ele andava muito mal, e graças a todos esses conhecimentos que a gente desenvolveu em platô tibial, a gente conseguiu consertar, e esse paciente hoje tem vida normal. E a gente lidava com pessoas com deformidades graves, sempre lidou com isso em Ribeirão Preto, aqui a gente corrigindo isso para as pessoas poderem ter uma marcha melhor. Pessoas que chegavam com fraturas do planalto tibial, já em uma situação de deformidade, a gente criou ideias de fazer prototipagem 3D baseados em modelos da literatura, e a gente foi fazendo correções de deformidade para esses pacientes, para que eles tivessem vida melhor. Pode voltar. E aí, vejam as deformidades que a gente lidava em Ribeirão Preto. Pode vir. E vejam depois que a gente podia tratar e corrigir essas pessoas, como é que tudo ficava. Então, para mim, foi uma oportunidade na vida poder trabalhar nessa área de cirurgia do joelho com casos muito complexos, aprendendo de pessoas muito especiais, incluindo o Dr. Stanner, que é o atual chefe do meu departamento, que me convidou a trabalhar aqui, como o Dr. João Bourbon mencionou para vocês, e ele faz uma coisa muito espetacular, que está realmente em fase de análise, e pessoas com deformidades como essa, que perdem ligamento, perdem cartilagem do joelho, e são jovens, como pessoas de 30 anos, hoje em dia tem sido possível fazer transplante de menisco, transplante de cartilagem, tirando tecidos que estão doentes e reposicionando com tecidos saudáveis. E nesse paciente aí que eu mostrei para vocês, eu fiz a troca de superfície articular com transplante, mais a cirurgia de ligamento cruzado. Esses foram os transplantes que a gente colocou,
E aqui as radiografias, e aqui o resultado, e aqui o paciente com 3 meses, o paciente mexendo o joelho com 3 meses, sem dor, e o joelho agora funcionando, né? Graças a essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui na Universidade do Missouri. Função completa do joelho, com o joelho estável, como vocês vão ver do outro lado, o outro lado é o joelho que ela operou. E aqui sou eu examinando o joelho para mostrar que o joelho agora é firme, estável e não tem mais problema. A gente trabalhou em muitas coisas de publicação, mas essa foi uma coisa que eu gostei muito, que foi suplemento para ensinar as pessoas como fazer correção de deformidade ao redor do joelho. Eu fui o editor convidado para esses 2 suplementos, que têm artigos de referência, e isso é muito do que eu faço hoje, correção de deformidade no joelho, pessoas com complexidade importante no joelho. Vou resumir para vocês, porque acho que já falei bastante. A minha palavra para resumir tudo é gratidão. Acho que na vida a gratidão é um sentimento importante e ele tem que ser expressado sempre, porque a gratidão é o que deixa a gente feliz. A gente às vezes olha para uma pessoa muito simples, que vive com poucos recursos, e essa pessoa está sempre rindo, sempre feliz, você olha para ela e pergunta por que ela está feliz? Ela está feliz porque ela está feliz com o que ela tem. Eu acho que a gente tem que ser grato pelo que tem que ser grato pelas oportunidades que teve. Eu tive muitas oportunidades da vida, né? Eu conheci gente espetacular, começando com a minha mãe, que foi meu principal modelo na vida, né? E o meu principal título, as pessoas perguntam, qual que é o seu título principal? Você tem vários, né? Eu falei, o meu principal título, eu sou filho da dona Janete, esse é o principal. E o meu maior orgulho são meus filhos. Em primeiro lugar, Deus, família. Vocês estão vendo aí minha esposa, meus filhos, e isso é o que a gente tem de bom na vida. Minhas tias, esses são meus irmãos, na verdade, né? Minha irmã biológica, Camila, meu irmão do sangue, do coração, o Alex, que são os padrinhos do meu filho. Minha sogra, minha mãe, e a família é tudo que a gente tem de melhor. E os meus mentores, né? Como eu mostrei para vocês, professor Carneiro, professor Pacolo, professor Schatzker, professor Stanner, pessoas que abriram portas para mim, cada um me mostrando uma coisa diferente, mas todos me inspirando a ser melhor. E todos esses aí, a maioria desses foram residentes em Ribeirão Preto, e são todos amigos muito queridos, pessoas que me inspiraram a ser melhor, pessoas que me ensinaram muita coisa, pessoas para quem eu devo muito. E os meus pacientes, que são muitos, eu sou muito amigo de todos eles. Eu tenho vários pacientes aqui. Ainda hoje eu ganhei um cartão muito lindo de uma paciente aqui na clínica. Eu estou atendendo clínica hoje. E é muito bom e muito gratificante nesse trabalho a gente fazer amizades, a gente conhecer pessoas novas, a gente poder interferir de uma forma positiva, dando qualidade de vida para as pessoas, que eu acho que é isso que na ortopedia a gente faz. E para quem tem dúvida, a gente tem que pensar assim, que nada realmente vai ser impossível, as coisas sempre parecem impossíveis até que alguém faz, né? Até que alguém faça, tudo parece impossível. A partir do momento que alguém fez, ficou fácil. Então, às vezes as pessoas imaginam assim, olha, essa pessoa saiu de Pederneiras, o pai ele não conheceu, ele cresceu com a mãe, a irmã e a avó, e como é que essa pessoa vai pensar, como é que alguém ia olhar para mim quando eu era um menino naquela época e pensar, olha, essa pessoa vai conseguir se formar, essa pessoa vai conseguir ter profissão, essa pessoa vai conseguir conhecer pessoas de impacto muito grande e vai poder trabalhar em colaboração com tanta gente boa para poder fazer algo de bom. Na vida, eu falo para os meus residentes aqui, o que vale na vida são as pessoas que você encontra e você fazer o que é certo por elas. E é isso que a gente tem que buscar na vida. Então, com isso, eu acho que eu queria só terminar agradecendo de uma maneira muito especial aqui todos vocês da
Academia Sergipana de Medicina, por essa oportunidade muito especial na minha vida de poder falar para vocês. E quero agradecer muito especialmente o Dr. William Soares, que é a pessoa que eu me conectei imediatamente quando ele esteve aqui na minha casa, e é uma pessoa brilhante, como falou o Dr. João Bourbon, uma pessoa com quem eu conseguiria passar horas conversando sem parar, porque os assuntos são tão interessantes e a cultura do Dr. William Soares é tão vasta e o aprendizado estando do lado dele é tão grande que eu passaria dias do lado dele sem ter nenhum tipo de constrangimento do tanto que eu ia estar aprendendo nesse período todo. Então, a todos vocês, meus amigos, que tiveram interesse em ouvir o que eu falei, eu espero que a mensagem principal fique sendo que eu não tentei falar sobre a minha pessoa, mas como eu fui trilhando a minha carreira graças a muitas pessoas que foram abrindo portas para mim, me inspirando a fazer as coisas, me ajudando a fazer as coisas e caminhando. Muito obrigado. Doutor William, a palavra é sua. Meus amigos, realmente eu sabia que isso ia acontecer, né? Mais uma vez, eu fiquei encantado, viu? Com a conversa dos dois, viu? Do professor Kifuri e do meu querido João Bourbon. E realmente eu concordo com o professor Kifuri quando ele diz que a gratidão nos deixa feliz. E eu sou grato, viu, ao professor Kifuri pela forma que ele me recebeu, pela forma que ele recebeu a minha família, pela forma que ele trata o João Bourbon. Meu caro amigo João Bourbon, como sempre, as suas colocações ou observações são sempre claras, objetivas e elucidativas. Isso é próprio daqueles que, na sua caminhada, receberam atentos e de braços abertos os ensinamentos dos seus pais e dos seus mestres. Obrigado, João e família, né, pela participação brilhante nesse evento. Aproveito para enviar um afetuoso abraço aos seus pais aqui presentes, Dona Raquel, Dr. Lécio Bourbon, e um beijo saudoso para os meus queridos netinhos, Pedro e João. Saudade de vocês. Prezado professor Maurício Kifuri, raramente, professor, se encontram num só indivíduo o equilíbrio notável entre a ciência e o humanismo. Somente pessoas abençoadas como o senhor conseguem essa perfeita harmonia. Falo isto em uníssono, porque tenho certeza que aqueles que te conhecem também dirão: verdadeiramente, ele fez por merecer. Obrigado, professor, pela sua dedicação e gentileza em atender o nosso convite. Um abraço carinhoso para a sua maravilhosa família, sua esposa Gláucia, seus filhos Pedro e Júlia. E finalizo reforçando o convite para que o senhor e família venham nos visitar. Shukran. Obrigado, professor. Passo, então, a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Com você, Lúcio. Muito obrigado, doutor William. Muito obrigado, doutor Maurício, por esta oportunidade rara. E, de acordo com o que combinamos anteriormente, nós abriremos os microfones para as pessoas que queiram se manifestar, fazer alguma pergunta, de preferência levantando a mãozinha amarela aí do dispositivo, para a gente poder observar aqui quem quer se manifestar
ou simplesmente pode levantar também o dedo e a gente vai abrindo o microfone, né, gradativamente. Então, pedimos que todos sejam breves, na medida do possível. Vemos de um dia desgastante hoje, de Copa do Mundo, o adiantado também da hora, mas muito contente em poder estar chegando agora no encerramento dessa sessão, mas dando a oportunidade para todos aqueles que queiram se manifestar. Parabenizar o Dr. João Bourbon pela apresentação do professor Maurício, foi muito bom revê-lo, né? Eu tive no lançamento do seu livro aqui, Bourbon, há um tempo atrás, né? Espero que venham mais publicações aí pela frente, e agradecendo mais uma vez a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui por esta live, na nossa sala, mais de 50 pessoas entraram, e essa transmissão também que continua sendo feita pelo YouTube. Me parece aqui que o professor Sérgio Libonati, o professor Henrique Batista, levantaram a mão aqui. Então, vamos passar a palavra inicialmente ao professor Henrique Batista, em seguida ao professor Sérgio Libonati. Então, doutor Henrique, com a palavra. Boa noite a todos. Eu me inscrevi motivado por essa bela apresentação do professor Maurício Kfouri. Quero parabenizar a nossa academia pelo seu aniversário e parabenizar também o presidente William Soares por ter convidado essas duas figuras extremamente importantes para nós, como acadêmicos, e dizer, professor Maurício, que a sua fala foi extremamente emocionante. O senhor nos trouxe um percurso de vida que dignifica a medicina. O filósofo Bernard Shaw fazia críticas ácidas aos médicos. Eu acredito, tendo a impertinência de dizer, que se ele ouvisse a sua fala, ele iria entender e compreender que a medicina está a serviço do bem público do paciente. A sua fala foi também uma lição de ética e de relação humana com os pacientes. Eu fiquei extremamente motivado e emocionado com a sua fala, como também de João Bourbon, pela sua apresentação. Obrigado, professor, e nós estamos extremamente satisfeitos com a sua presença entre nós. Obrigado, professor Henrique Batista, que compõe a diretoria da Academia Sergipana de Medicina, já foi também secretário-geral do Conselho Federal de Medicina por muitos anos, e sua presença aqui muito nos honra. Com a palavra, o professor Sérgio Libonati. Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer o William, que é meu coleguinha, meu contemporâneo de residência, meu amiguinho há muitos anos. E foi ótimo ele ter me mandado esse contato para eu poder assistir essa palestra brilhante. O Dr. Bourbon já nos deu uma prévia de quem seria o conferencista, e o conferencista me surpreendeu muito. Adorei a simplicidade, o caminhar dele e ser grato às pessoas, que é uma coisa que raramente as pessoas são. Então, eu queria cumprimentá-lo e dizer que, por acaso, eu conheço Pederneiras. Conheço uma família que tem 4 médicos de Pederneiras, família Baraúna, o Juarez, o Godofredo, o Iulo e a Tânia. São 4 médicos da cidade de Pederneiras, 2 deles, um formado em Ribeirão, o outro acho que em Botucatu, e 2 em Sorocaba. Então, eu adorei a palestra. Parabéns e parabéns pelos 28 anos da academia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Sérgio, muito obrigado pela sua manifestação. Vamos passar agora a palavra ao doutor Confrade Marcos Amos. Ele pediu inscrição ali. Doutor Marcos. Bem, primeiro, parabenizar essa sessão especial comemorativa do 28º ano da Academia de Sergipana de Medicina, não podia ser melhor prestigiada com essa brilhante palestra do Dr. Maurício Kfouri, que deu um exemplo de vida fantástico, que serve para todos, para todas as gerações pretéritas e futuras. Segundo, porque ele me fez relembrar esses professores meus, na minha formação, na pós-graduação, da Universidade de Ribeirão Preto, eu faço cirurgia cardiovascular,
que foi o Dr. Rui Ferreira, o Dr. Carneiro, muito meu amigo, que esteve aqui em Aracaju várias vezes, ficou comigo em minha casa. Ele é um amigo verdadeiramente muito fraterno e de muitas boas lembranças na minha formação, e ele tinha comigo uma consideração toda especial, como o professor Saad e outros mais de Ribeirão Preto. E terceiro, mostrando que a vida é um eterno aprendizado. Aí está aí, o professor mostrou tantos exemplos, com longas experiências, mas nunca deixou de reconhecer novas tecnologias ou incrementar novas tecnologias no seu aprendizado em qualquer atividade, principalmente nessa parte ortopédica, e que tantas vidas foram salvas ou melhorou a qualidade de vida, a busca da qualidade de vida. Eu acho que é o maior exemplo de tudo que a gente ouviu hoje. Era isso, boa noite. Aí a todos os confrades e confreiras, meus sinceros agradecimentos pelo esse companheirismo junto a esses anos todos na academia. Obrigado, confrade Marcos Amos. Alguém mais gostaria de manifestar-se? Professor Luiz Alberto, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Por favor, ligue seu microfone. Inicialmente, eu gostaria de lembrar, parafraseando Mário Quintana. Mário Quintana disse o seguinte, parafraseando: o conhecimento não muda o mundo. O conhecimento muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Parabéns à Academia Sergipana de Medicina, através do seu presidente William. Parabéns a todos que hoje estão aqui presentes. Em nome da Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina, eu sou o presidente, quero manifestar a minha alegria, meu contentamento e minha honra de estar hoje presente nesta belíssima sessão. Ter ouvido o Dr. João Bourbon e ter ouvido o professor Dr. Maurício Kifuri, para mim foi uma experiência gratificante. Sobretudo porque, além de todo o aprendizado, de toda a evolução científica, do conhecimento científico, da experiência técnica, da experiência junto aos pacientes, o doutor Maurício Kifuri chorou conversando com a gente. Então, mostra a sua sensibilidade, mostra a sua percepção empática com todos que o acompanham, e isto foi o que eu aprendi ouvindo o doutor João Bourbon e ouvindo o doutor Maurício Kifuri. Então, a Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina sente-se honrada e diferenciada em poder ter participado deste encontro. Eu sou oncologista clínico desde 1973. Atendi cerca de 70 mil pacientes. E como o doutor Maurício Kifuri, também aprendi muito com meus pacientes e acompanhei a evolução da medicina desde os anos 70 até agora, 2023. Parabéns à Academia Sergipana, foi uma honra ter conhecido o doutor Maurício Kifuri, o doutor João Bourbon. Parabéns ao nosso cerimonialista. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Luiz Alberto. Uma honra muito grande poder contar com a sua ilustre presença nesta sessão que celebra os 28 anos de fundação da Academia Sergipana de Medicina. Então, eu passo a palavra ao doutor William Soares para ele fazer as manifestações que julgar oportunas e proceder ao encerramento da sessão. Muito obrigado mais uma vez, agradecendo a distinção do convite, em nome da Sobrame Sergipe, por estar conduzindo também essa sessão com tão ilustres personalidades do mundo médico, científico e cultural do Brasil. Muito obrigado, William. Eu inicio meus agradecimentos, viu, fazendo uma reverência especial a um querido amigo de longa data, o doutor Sérgio Bortolai Libonati. O Libonati, além de colega, né, lá do Hospital AC Camargo, do Hospital do Câncer de São Paulo, né, ele também foi colega meu no servidor estadual, era meu chefe de serviço, e na clínica de radioterapia, o Dr. Oswaldo Pérez, no Hospital Santa Rita. Mas ele
Lúcio não era um colega simples, um simples colega. Não. Ele foi meu mentor, viu? Foi meu professor. Ele, recém-chegado de Londres, onde ele foi fazer treinamento nos grandes hospitais de radioterapia em Londres, ele tranquilamente passava todo esse know-how para mim. E juntos fizemos grandes intervenções de radioterapia no Hospital de Santa Rita e também lá no servidor estadual. Libonato, meu amigo, saudades de você, me aguarde. Qualquer dia estou chegando aí a São Paulo para a gente ir no Bexiga comer umas pizzas. Tá bom? Bom, a trajetória exuberante da nossa Academia Sergipana de Medicina produziu, nesses 28 anos, uma maravilhosa coxa de retalhos de eventos culturais, a exemplo das nossas tertúlias e da produção de livros, junto com a Sobrames e outras entidades, e também de sonhos, numa harmonia multifacetada e multicolorida, como se fora o manto de apresentação do sergipano Arthur, bispo do Rosário. Aí está, meus senhores, a herança dos que me precederam e a grandeza com a qual nos conduziram. A academia é isso, é um livro aberto e escrito por várias mãos. E ela traz, no seu proêmio, um sinal de paz. E é um livro inacabado, saudoso do seu passado e ansioso pelo seu futuro e o futuro do nosso planeta. E mais de perto, eu falo aos membros da atual diretoria e aos demais confrades da Academia Sergipana de Medicina, a quem agradeço penhorado, porque partilhamos da mesma sinergia e lealdade com a instituição. Doutora Zulmira Freire Rezende, ao agradecer sua presença e seus ensinamentos, abraço a minha querida professora e nossa vice-presidente e compartilho o meu apreço e os meus cumprimentos com as demais meninas, como eu chamo, da Casa de Gileno. Que triste seria a nossa academia, meus amigos, sem a graça, a inteligência e a presença dessas mulheres admiráveis. Zulmira, Ildete, Débora, Geldete, Estela, Sônia e Celi. Permitam-me, de coração aberto, realizar agradecimentos e cumprimentos hiperbólicos a todos dignos acadêmicos, nas pessoas dos ilustres vice-presidente ou dos ilustres presidentes Vicente Herculano da Silva, José Luiz do Amaral, Anderson do Nascimento, Jorge Carvalho e o doutor Luiz Alberto, da Academia de Medicina de Santa Catarina, assim como aos demais confrades e confreiras presentes. Concluindo, a todos rendo a minha homenagem ao declinar o nome do nosso guardião, do nosso esteio, do nosso secretário-geral e cerimonialista, o acadêmico Lúcio Antônio Prado Dias. Meus amigos, a Academia Sergipana de Medicina tem como presidente ad eternum, ou presidente ad perpetuum, corrigindo, o saudoso Dr. Gileno Lima. E eu, viu, Lúcio, proponho neste momento, e depois levo isso para uma assembleia, que tenhamos como mestre de cerimônia ad eternum o doutor Lúcio Prado Dias. Por tudo que você faz e fez. Parodiando José do Patrocínio ao elogiar Rui Barbosa em 1885, eu diria que, abro aspas, Deus acendeu um vulcão
na cabeça de Lúcio Prado Dias. Obrigado, viu, Lúcio? Você, além de mestre cerimonialista, né, você é um mestre na arte, porque as coisas que você conduz, entendeu, são perfeitas. Elas têm começo, têm meio e têm fim. Eu acredito que você, como descendente, entendeu, da Itália, né, da nossa bela Itália, talvez você tenha alguma coisa no teu DNA relacionado ao nosso Leonardo da Vinci. Talvez você seja também de lá, de Da Vinci. Ok, renovo, em nome da Academia Sergipana, os nossos agradecimentos. E, desde já, declaro encerrado este evento, na esperança de revê-los em breve. Obrigado a todos, um abraço e até mais.